Boa noite a todos, bem-vindos a essa live que nós preparamos com carinho aqui para as pacientinhas nossas do Santa Genoveva e outras. Queria dar principalmente meu reconhecimento aqui ao pessoal do Santa Genoveva por estar produzindo isso, principalmente nessa época de pandemia, que nós estamos encontrando algumas situações de estresse muito aumentado, principalmente nas gestantes. Eu sou Ana Paula, sou ginecologista e obstetra, sou coordenadora aqui da ginecologia, do Departamento de Ginecologia do Santa Genoveva, e estou aqui com a minha colega Adriana Caparelli, que é psicóloga e trabalha aqui conosco, e que vai tentar dar um apoio, uma transparência ou uma ajuda para as nossas gestantes que nessa época estão bastante preocupadas com esse Covid. Vou passar a palavra para a Adriana e agradeço a presença de todas aqui nessa live. Boa noite, é muito bom poder estar aqui, falar um pouquinho, poder, como a Ana Paula falou, esclarecer um pouco das dúvidas das gestantes, das famílias também, que envolve os parceiros, as parceiras, todo mundo que está esperando um bebê. Mas antes da gente começar a falar da pandemia, do bebê, gestar um bebê durante a pandemia, a gente vai falar um pouquinho sobre a gestação independente da pandemia. A gente sabe que é um momento difícil, muito esperado para algumas, muito bom, mas é um momento de mudanças, que a mulher tem que se adaptar a essas mudanças, o corpo modifica, os papéis sociais vão se alterando, ela passa a ter outro papel, existem as pressões do trabalho, existem também as mudanças sociais, resumindo, sociais, emocionais, psicológicas, físicas, que são os hormônios vão deixando a mulher vulnerável, sensível, ela fica com, às vezes tem pessoas que relatam, às vezes os nervos à flor da pele. Uma labilidade emocional, muito ampla. Muito lábio, às vezes, além da questão do sono, que é muito intenso no início da gestação, e no final também a ausência do sono, porque às vezes o bebê não deixa dormir tanto. E todas essas alterações acabam sendo também, do ponto de vista psicológico, uma preparação da mãe, da mulher, para ser mãe. Em que sentido? Ela vai se identificando com aquele bebê, entrando em contato com o bebê, e isso possibilita a cuidar dele após o nascimento. Essa identificação que envolve ela estar mais voltada, a gente costuma ter um autor que fala que o centro do mundo passa a ser o útero, onde está o bebê para ela, porque tudo decorre dali, se o bebê está mexendo, se não está. Então, às vezes, essas alterações todas vão se dar através dessas respostas que a mãe vai percebendo como que o bebê está. Se ele está mexendo muito, se ele não está. Isso às vezes é motivo de preocupação, porque se ele não mexe, o que está acontecendo? Se ele mexe muito, o que está acontecendo? Geralmente, qualquer mudança, são muito perceptíveis para as mães. Sim. E agora, no momento da pandemia, todo mundo teve uma mudança na vida, É um momento difícil. A gente está diante de uma situação que nós temos que nos adaptar a ela. E a gestante também tem que se adaptar a essa situação. E a família da gestante também, que acho que isso envolve todos, Ana Paula? Isso. Eu acho que teve uma mudança muito grande em relação à gestação anterior, que já era uma mudança muito grande hormonal, e dessa alteração, dessa época de angústia, de estresse, que piorou com essa fase agora dessa pandemia, que é uma fase que a gente nunca teve, que nós nunca passamos por isso, que a gente não tem muita convivência, que nós não temos muitas respostas. Eu acho que isso
gerou, principalmente nas nossas gestantes e familiares, né, um período atípico. Nem a família sabe mexer, nem a gestante sabe como encarar e nem os médicos sabem como dar muitas respostas. E nós não temos essas respostas prontas, nós estamos todo mundo aprendendo em conjunto, né, esse encaramento, né, essa vivência nova. Sim, e tem algumas coisas que a gente espera que ao longo dessa live a gente possa estar ajudando vocês, né, a gestante e as famílias, a lidar com isso, né? Então, até a gente pode começar em relação até a Organização Mundial de Saúde pergunta, né? É indicado engravidar nessa época de pandemia, né? Assim, tem umas questões que às vezes, assim, a gente vai tentar clarear um pouquinho, que seria essa questão, posso engravidar? É um dos questionamentos que a gente está tendo muito no consultório. Convém eu engravidar? Nessa fase agora, convém eu me preparar para uma gestação em época de pandemia? Então a Organização Mundial de Saúde já preconiza esperar, né? Porque nós temos aí poucas respostas, como que esse feto vai nascer, se tem contaminação, então essas respostas estão saindo agora. Nós estamos tendo trabalhos publicados nesse momento e ainda são poucas evidências científicas, nós temos que ter mais tempo de estudo para poder. Então o indicado pela Organização de Saúde seria: aguarda, quem pode aguardar, espera passar esse ano e o ano que vem tem uma gravidez mais segura. Não é uma contraindicação absoluta, como era na zika, chikungunya, mas é uma recomendação que a gente não programe uma gravidez. Claro que tem algumas mulheres que estão em idade muito avançada, que já estão em tratamento de fertilidade, que essas, assim, risco e benefício é aproveitar a idade que elas têm. Mas, assim, se possível, se for uma coisa para organizar para você, espera um pouquinho, né? Espera pelo menos passar e ter mais respostas a respeito do vírus que a gente está convivendo, tá? Outras perguntas, né, que eu acho que são muitas e que eu vou tentar lembrar aqui pelo que a gente está vivendo no consultório, é em relação ao pré-natal. Quer dizer, não planejei, engravidei e agora estou num pré-natal em época de Covid. O que eu posso fazer? O que são minhas angústias? Então essa é uma das questões que a gente está convivendo muito no consultório, que é: devo manter meu pré-natal? Vou seguir com o meu pré-natal? O que eu posso fazer? Como é que está sendo esse pré-natal em época de pandemia? Então a orientação nossa, né, e recomendação mantenha seu pré-natal. Claro que a gente vai tentar espaçar consultas, tentar menos consultas. Então, antigamente, vamos supor, tinha 9 consultas de pré-natal, vamos tentar fazer o pré-natal em 6 consultas. Nós vamos aumentar o tempo de consulta em termos de semanas e tentar fazer os exames tudo em bloco. Olha, eu já pego meus exames por telefone, já faço uma consulta por telefone. Então, essas mudanças, elas tiveram que acontecer para a gente adequar para esse pré-natal ficar mais seguro. E quando eu tenho que ir no consultório? Quando eu preciso ser examinada. Então, essa consulta a gente não pode deixar de ir. Se eu tenho alguma coisa que eu preciso, eu tenho que ser examinada, eu tenho que perder o medo, eu não posso deixar de ir para ser examinada. Então, eu não posso ter esse medo. Todas as clínicas, todos os consultórios, eles já estão se organizando para ter essa consulta programada, com horários distanciados, com segurança para o paciente estar indo fazer. Então, a recomendação é que mantenha seu pré-natal de forma segura, mas que você faça suas consultas presenciais. Então, essa é uma das estresses, né, que nós estamos vivendo, que é a ida ao médico. E às vezes, se o consultório é próximo ao hospital, né, uma situação assim, eu acho que é importante a gente pensar em tentar levar uma vida com segurança, né, com as medidas protetivas, protetoras,
e tentar fazer as coisas que a gente fazia, né, antes da pandemia. Então, o pré-natal é super importante, né? Então, assim, o pré-natal, eu acho que assim, nós conseguimos ainda manter ele dessa forma. Às vezes, o que teve de novo, que apareceu um pouquinho, foi a teleconsulta, que também no seu caso, porque a gente acabou encaminhando muitas pacientes para a teleconsulta psicológica, porque muitas estavam muito estressadas. Eu acho que teve um aumento muito grande das doenças, das angústias, dos estresses psicológicos nessa fase, agora nesses 6 meses. Nós encaminhamos muitas pacientes para atendimento, então foi uma coisa assim, que elas estressaram mesmo. A minha vivência, né? Voltaram para dentro de casa, tá certo? Teve a convivência fechada, quer dizer, você voltou a ser mãe, você voltou a ser professora, você voltou a ser babá. Então foi uma série de acúmulos de situações novas em que nós vivemos assim, mães extremamente estressadas, né? E essas mães que estavam grávidas, vamos supor, segunda gravidez, terceira gravidez, nós tivemos vários casos de mães muito estressadas, porque trabalhar em casa é uma situação nova, né? Ter aula com a criança, situação nova. Então, assim, muito enfrentamento novo para as pacientinhas também, sabe? Fora já a alteração hormonal que a gente tem, né? E que também aumenta esse estresse. Em alguns locais, atividades físicas interrompidas, né? Que às vezes se frequentava uma academia ou um outro tipo de esporte que não pôde fazer, né? Então aí em alguns momentos ficou suspenso. Então, ainda bem que agora essa situação está começando a mudar, né? Então tem um aspecto positivo de retomar um pouco a atividade física. Essa é uma coisa muito importante para ajudar no controle do estresse, né? É importante mencionar isso, que a mãe se movimentar e fazer alguma coisa, né, do ponto de vista físico, alivia muito o estresse. Então, seja uma yoga, pilates, natação, caminhada, ou mesmo dançar, escutar uma música, né? O movimento em si, ele pode ajudá-la, né? Pode ajudar a gestante de uma forma muito positiva. O que nós tivemos, às vezes, foi, no período de maior contenção, né, do ficar em casa, o que ajudou muito foram os aplicativos, as aulas online. Isso elas aprenderam bastante a fazer, né, com a televisão, tipo assim, principalmente com vídeos, né? Então nós tivemos muito essa parte e que agora provavelmente vão adaptar na sua vida, né? A outra questão estressante, que eu acho que foi uma das coisas que eu acho que angustiou muito, foi essa questão: e se eu passar mal, né? Como que vai ser esse fluxo? Tipo assim, Paula, eu estou fazendo meu pré-natal, é tudo agendadinho, tá indo tudo certinho, mas assim, numa situação de estresse, né? Numa situação em que eu precise ir, olha, eu tive um sangramento, ou eu tô com uma dor, o neném parou de mexer, eu vou poder ir, né, ao pronto-socorro. Então esse fluxograma foi muito bem desenhado quando começou a pandemia, só que acho que foi pouco explicado para a população. Então assim, se eu passar mal e eu sou uma gestante, eu estou com queixas obstétricas, eu vou no meu pronto-socorro normal. O pronto-socorro para atendimento de Covid, de quem está com uma infecção, uma suspeita, ele é completamente à parte. A entrada é à parte, o atendimento é à parte. Então, essa parte de atendimento, ela foi isolada, ela não é misturada. Então, eu tenho um pronto-socorro, que é o geral, que vai atender grávida, traumato, cirurgias, e tem um pronto-socorro que ele é completamente à parte, específico para quem tem atendimento respiratório. Então, uma grávidazinha passou mal, pode vir no pronto-socorro normal, não deixe de ser atendida, né? Porque isso foi um dos medos
que muitas, eu não quis ir no pronto-socorro, fiquei passando mal em casa. Isso não deve, tá? Então essa é uma situação que a gente viu que estressou bastante também. Eu não sabia quem procurar, tá? É uma das coisas que a gente viu que estressou bastante. Outra situação é que eu acho que às vezes pode ter piorado esses estresse e às vezes até aumentar o nível de depressão, que aí eu vou deixar por conta de você tá dando uma falada nisso, foi essa questão do isolamento familiar, né? Então, antigamente eu tinha minha família comigo, eu tinha alguma dúvida, eu estava dividindo com a minha família, se eu tinha algum sintoma eu estava dividindo com a minha mãe, com a minha sogra, e de repente eu não tive o entorno da família para me ajudar. Então ficou esse outro fator que poderia estar aumentando o estresse. O que você... Sim, eu concordo com você, Ana Paula. Eu acho que a convivência familiar, principalmente quando a gente estava falando que na gestação existe toda uma alteração na vulnerabilidade, na dependência da mãe, né? Assim, essa possibilidade dela entrar mais em contato com o bebê, justamente que é o que vai prepará-la para ser mãe, o contato com a família é muito adequado, assim, ajuda muito a mãe, né, a satisfazer essas necessidades que a gente fala que a mãe, a futura mamãe, necessita de um colo também, né? Então, seja da família, das pessoas queridas. Então, o isolamento, ele pode realmente acarretar tristeza, apatia, desânimo, desmotivação, né? Porque se uma pessoa estava acostumada a estar sempre em contato com os amigos, com a família, e de repente ela se vê privada disso, então aí a gente tem que encontrar formas substitutivas disso, né? Então, utilizar os recursos da internet, né? Tentar falar com os amigos, mesmo à distância, é muito importante. Eu acho que a gente não deve prescindir dessas situações, desses recursos nessa situação atual, né? E porque até tem uma pergunta nesse sentido, a Carolina está perguntando se esse período de pandemia pode estimular as mães a desenvolverem depressão pós-parto, né? E o que fazer? Sim, porque a emoção da gestante, né, como a gente falou, ela está mais sensibilizada, ela está mais vulnerável. Se ela fica mais entristecida, né, além disso, a gente não sabe como, mas a gente sabe que o estresse, a tristeza, as emoções vividas por um tempo mais prolongado, porque é lógico que a mamãe, a futura mamãe pode se sentir triste, como pode se sentir outras emoções que a gente pode considerar negativas, como raiva. A questão é você sentir isso por muito tempo. Então, a tristeza por muito tempo pode afetar a mãe, a gestante, e realmente isso ser um fator além, né, da depressão pós-parto, né, Ana Paula? Isso. Eu acho que assim, o que a gente tem que levar em consideração é que todos os sentimentos maternos, seria angústia, né, depressão, depressão pós-parto, todos esses sentimentos, eles não é que eles vão passar para o neném, mas eles podem ter consequências na parte hormonal materna, e essa alteração hormonal vir a alterar. Tipo assim, o neném pode nascer mais irritado, né, no pós-parto, ou ele pode ficar mais sensível à produção hormonal, quer dizer, a minha mãe está irritada, tá estressada, está angustiada. Esse neném, ele pode sofrer influência desses hormônios. Agora, a depressão pós-parto, ela é mais uma doença mesmo relacionada à parte hormonal e mais de situação, né, de pós. Então, seria uma coisa que a situação pode levar, pode piorar, mas é considerado uma doença e é tratamento mesmo de depressão pós-parto. Quer dizer, eu posso ter só a angústia, que seria um período de adaptação, como eu posso ter uma depressão, que já é uma doença materna
e que está muito relacionada à depressão anterior, está relacionada à doença, depressão mesmo, prévia, né? A paciente já tem essa parte genética anterior. Então, às vezes a gente pode confundir um pouquinho, quer dizer, a situação leva a que você fique mais deprimida, mas depressão mesmo pós-parto, ela tem mais fatores envolvidos. Sim, e aí a pergunta o que fazer é procurar uma ajuda, né? Agora, se na gestação a mãe já está se sentindo entristecida, desmotivada, um pouco disposta a cuidar de si mesmo, né? Alteração no sono, alteração na alimentação, vamos procurar uma ajuda também, né? Eu acho que é conversar com a ginecologista, com o obstetra, ver o que está acontecendo no dia a dia, e se somente depois dessas observações, se isso não for o suficiente, então procurar uma ajuda especializada, porque isso é um tratamento. Um tratamento específico, né? Porque a gente não pode confundir às vezes e deixar passar uma depressão sem tratamento, porque o risco, né, materno e fetal, ele é muito grande, sabe? E a condição, né, as consequências disso para o feto, às vezes, eu tenho uma perguntinha, qual a consequência do estresse materno durante o Covid para o bebê? O que a mãe pode fazer para evitar? Estresse, gente, não tem como a gente evitar, né? Isso é uma das coisas que, assim, bem que a gente gostaria de tentar ter, né, uma situação, olha, mas assim, o que a Adriana falou, manter uma qualidade de vida seria importante, né? Então eu sei que eu tô ficando estressada de ficar presa, então assim, tentar um lazer fora, olha, vou tentar manter alguma atividade que me tire um pouquinho desse estresse, te dar um pouco dos fatores externos que estão me levando a esse estresse. Porque o estresse no neném, né, seja pela época Covid, porque assim, o Covid em si, em cima de estresse, ele não tem. O problema é a situação em si, né, geral, é que causa esse estresse. Agora, isso causa algum malefício? Tipo assim, eu estar estressado pela situação, eu vou trazer um retardo de crescimento, eu vou trazer uma diminuição no crescimento do meu feto, eu vou ter alguma doença causada nele? Não, né? Isso aí não vou ter essa alteração fetal. O que eu posso ter de alteração fetal, às vezes, é se eu tiver uma infecção, às vezes durante o período gestacional, aí eu posso, como consequência, ter alguma alteração. Tipo assim, eu posso ter um neném que cresça menos dentro da minha barriga se eu tiver uma infecção? Sim, isso pode ser causa, né, dessa restrição de crescimento, mas não só pelo meu alteração ambiental, tá? Então isso é uma das coisas que a gente tem que ficar bem claro. Tem uma outra perguntinha da Patrícia, se as gestantes com Covid têm mais risco de parto prematuro. Saiu hoje saiu um trabalho um tempo atrás, que era um trabalho menor, e hoje saiu uma recomendação e algumas orientações em que fala nesses trabalhos que realmente uma das evidências que tem é que nós podemos ter mais trabalho de parto prematuro em gestantes que tiveram Covid, tá? Então isso é uma das... Mas é um trabalho ainda, são trabalhos pequenos, ainda não são meta-análises, quer dizer, grandes números de trabalho, então ainda pode ser um encontro que nós não podemos ter uma verdade absoluta. Por enquanto, realmente tem alguns trabalhos de parto sendo associado à infecção pelo Covid. Mas essas pacientes podem ter outras causas, que não só o Covid. Então está associado, mas ainda não é uma evidência científica, tá? Não sei, assim, em relação ao Covid, né, se alguma das pacientes que estão escutando, mas assim, uma das coisas que a gente tem que deixar para melhorar o estresse, que eu acho que é uma das coisas que as pacientes têm que ficar, que todas as gestantes, a maioria das gestantes e crianças, elas têm uma proteção, entendeu? Então, os casos de Covid na gestação, eles estão associados a casos clínicos mais
com menos agressão materna ou fetal. Então, assim, são casos de Covid na gestação que essas mães têm pouca clínica, elas não são casos graves. Você tem mais casos assintomáticos, na maioria dos casos são assintomáticos ou sintomas leves. Eles classificaram o Covid como leve, moderado ou grave, né? Então, na maioria das vezes, a grávida está sendo classificada como leve a moderado. Graves são pouquíssimos casos e a gente tem esses casos mais no final da gestação. Então, os casos mais graves que tiveram são pacientes com comorbidades, uma paciente que tem alguma patologia de base ou mais no final da gestação que possa ter alguma repercussão clínica realmente maior do Covid, tá? Então, assim, para ficar mais tranquilo, tipo assim, Ana Paula, eu tive Covid aqui na gestação, eu tô com umas 4 ou 5 grávidas com Covid positivo, que estão em casa, nunca vieram para o hospital, estão tranquilas, estão no segmento. Então, esse é um segmento que a gente tem que deixar bem, assim, transparente para as pacientes, estou com sintomas, né, gripais, ou tive contato com alguém com Covid, né, dentro da minha família, primeira coisa, faça o isolamento, fique em casa. Depois de 5 dias, seja do início dos sintomas ou do contato com alguém que teve confirmação diagnóstica, aí que você vai procurar para fazer seu teste. Então, esse é o fluxo. Primeiro, isolamento, teste em 5 dias. Realmente positivou, eu estou com corona positivo, com Covid positivo, né? Fiz meu PCR, saiu o resultado. Eu devo ir para o hospital só se você tiver piora de sintomas. Então, se eu tenho piora de sintomas, eu vou estar em contato com o meu médico. Então, você vai ter 2 equipes te assessorando. Você vai ter o seu obstetra, que vai estar, né, dando a parte de assessoria obstétrica, e você vai ter um pneumo ou um clínico que vai estar também dando esse suporte clínico. Como que eu posso fazer? Olha, você vai monitorizar a sua frequência respiratória, você vai ficar observando como que tá, né, seu padrão, se teve febre, se teve piores sintomáticas. Tem alguns examezinhos, né, que chama que é oximetria, que é um que você põe no dedinho para ver como é que você está a oxigenação. Então, esses padrões são fáceis de você manter domiciliar e comunicando com o seu médico. Geralmente a gente pede, olha, 48 horas me manda como que você está, 48 horas manda como é que você está. Se você está tranquilo, vai ficar em casa, você não vai vir para o hospital. Tá? Você vai ficar lá, passou os 14 dias, vida normal, vida que segue, tá certo? Então, assim, dentro disso, desse fluxo, nós só vamos internar ou pedir, né, para ficar mais a nível hospitalar se a gente tiver que examinar. Então, essa parte é o contato telefônico, para você não estar contaminando outras pessoas e para você também ficar mais resguardada com relação à parte fetal. Teve qualquer complicação? Aí você tem que vir para ser examinada, tá? Bom, tem algumas outras questões que a gente vai vendo aqui para ir não ir pulando os assuntos, né? Estou perguntando, logo depois que melhorou do Covid-19, tem alguma contraindicação para tentar engravidar? Não, aliás, assim, a gente está esperando vacina, quer dizer, essa daí é a vacina melhor que tem, entendeu? Então, assim, tive Covid, né? Tô vacinada, quer dizer, isso garante uma outra infecção, ele garanta que eu tenha uma resistência. A gente fala que a primo-infecção é a principal. Olha, ano que vem pode ter o Covid-20, 21, já não sabe, né? Mas assim, se tiver outros vírus diferentes, claro que a gente pode gripar de novo, tá certo? Mas sempre a sua resistência já vai estar melhor para te deixar tranquilo, né? Então, posso engravidar depois? Pode. É recomendação agora que você engravide? Não. A recomendação é que espere pelo menos um tempo até a gente ter mais resposta. Olha que medicamento que é bom, como é que é o tratamento,
que é a repercussão nesse feto? Então, essas respostas estão começando a sair. Então, se puder, não é porque você já teve o Covid, mas assim, esperar um pouquinho esse tempo para ter essas respostas, porque imune você já está, mas as respostas para como tratamento, como evolução, a gente ainda não tem. Bom, tem uma outra aqui que eu acho que é uma questão pertinente, que está me perguntando qual que é o fluxo da gestante com Covid no hospital. Ela fica na maternidade ou em outra ala? Nós temos 3 alas diferentes aqui. Então, assim, eu tenho uma ala que é só maternidade e uma dos questionamentos atuais e que saiu hoje a recomendação é a gestante que foi internar para ter seu neném fazer o teste pelo menos 2 semanas antes. Então, essa é uma recomendação atual que saiu agora e que a gente ainda está vendo como é que vai implantar. Então, depois dessa recomendação, quer dizer, você vai chegar com o seu teste positivo ou negativo no hospital, e aí você tem a ala de suspeitos, quem é internado casos suspeitos, que não tem exame ainda, você tem a ala que é caso confirmado que vai internar para tratamento, então uma ala você só vai ficar em observação. São pacientes que estão em pesquisa, que estão com algum desconforto, que vai ficar em pesquisa, e você tem a ala que é já confirmada. E você tem a ala de maternidade, que é completamente isolada, que é para aquelas pacientes que não têm nada, são negativos, não tem nenhum sintoma respiratório, ela não tem nenhum fator de risco e provavelmente agora vai ter o teste negativo. Então isso provavelmente é porque a gente não sabe como é que isso vai ser implementado ainda. É uma recomendação. Mas esse teste não teria que ser mais próximo da... 37 semanas, ele demora 1 semana para sair, quase, entendeu? Mas hoje em dia tem aquele teste que você pode fazer mais rápido. O teste rápido, ele é um teste rápido, mas a eficácia dele, tipo assim, ela é baixa, entendeu? Então é um teste que não dá, tipo assim, você faz um teste que é mais assim, para uma situação de mais emergência. Olha, o paciente vai internar, tá com uma suspeita, eu vou lá, faço um teste rápido, eu quero saber naquele momento, entendeu? Porque eu tenho que tomar os cuidados, assim, por isolamento. Então, esse teste rápido, a gente não usa ele muito para esse tipo de situação, tá? O teste mesmo que vai ser usado, provavelmente, é o PCR. É o PCR, tá? Mas, assim, não sei o que vai ser implantado. Essa é uma recomendação do Ministério da Saúde que a gente ainda vai ver como é que vai seguir, tá? A Helena está perguntando como se preparar e preparar a família para visitas após o nascimento do bebê, na maternidade e em casa. Essa é uma realidade também, né? Que é, como é que fica a vovó? Né? As vovós estão sofrendo. A vovó não pode pegar o neném, né? As vovós estão sofrendo, as vovós estão sofrendo. A vovó e o vovô, né? Vamos colocar o vovô também junto, né? Eu acho que assim, como é que está esse fluxo? Então, assim, nós começamos com esse fluxo, primeiro do pré-natal, se eu tiver com a suspeita onde que eu vou, então eu vou nesse pronto-socorro, eu vou fazer e vou voltar para casa. A segunda, eu estou com Covid, né? Aí o fluxo vai ser um pouquinho diferente, vai ser se te internar, e a questão de avós, de visitas, de entrada na maternidade é um fluxo que está extremamente angustiando, porque eu posso ter um acompanhante da minha escolha, mas esse acompanhante ele vai me acompanhar no parto e ele vai me acompanhar durante a minha internação. Então essa é uma das coisas que a gente essa semana mudou às vezes um pouquinho, porque os pais estavam meio cansados, ficar 48 horas às vezes dentro do hospital, né? E agora tá podendo assim trocar 12 horas, entendeu? Então assim, eles estão permitindo, eles não estão permitindo visita não é permitido, né? Então esse fluxo ele tá bem desenhado. Agora, a troca de acompanhante, desde que eu não esteja infectada, ela está sendo permitida. Então, com o teste, provavelmente vai ficar mais tranquilo, né? E permitida desde que eu não tenha mais que 60 anos, desde que eu não tenha nenhuma comorbidade. Comorbidade, hipertensão, diabetes, obesidade, problema, né? Nenhum dos problemas de base eu posso ter para vir de ficar de acompanhante no hospital. Então essa é uma questão mais de proteção de quem está
do outro lado, quer dizer, você não vai vir para não ter risco. Sim, né? e o que a gente está vendo é que em muitos casos, se é possível, né, Ana Paula, a mãe acaba ficando, assim, um pouco ansiosa pela alta justamente para estar com a família, né? Então, o período de permanência no hospital acaba sendo um pouquinho menor, né? A gente fala assim, se tudo corre bem, né? É importante lembrar isso, porque se não corre, aí é necessário. Nós temos, essa é uma outra angústia, tipo assim, eu estar vindo para o hospital é uma angústia, então, você fala assim, não tem um lugar que seja só maternidade, que não seja hospital. Gente, não tem maternidade, que é tudo uma combinação, né? Em todos os lugares tem todas as especialidades juntas. Então, assim, tem que vir segura. Essa questão, né, que você falou, da alta precoce, é uma segurança, às vezes, você voltar para casa, mas voltar com segurança. Com segurança. Tá certo? Se o pediatra acha que esse neném precisa, porque ele não está amamentando, porque ele está fazendo uma hipoglicemia, porque ele ainda tem que ser observado por conta de uma icterícia, por conta de uma outra patologia, é muito mais seguro você ficar com uma equipe de apoio dentro do hospital do que voltar com uma alta precoce. Então, tem que pesar muito na balança para não ser outra causa de estresse, porque aí é leite que não desce, é mãe mais estressada, que não dorme. Então, a questão da alta precoce, né, é mais segurança em relação ao recém-nascido. Dificilmente isso é com a mãe, né? Então, essa é uma das coisas que a gente fala que está gerando angústia também, ao sair cedo do hospital, tá? Uma das questões que também a gestante está questionando muito é a amamentação, né? Posso amamentar? Desde que você esteja sem sintoma gripal, que você esteja tranquila, tudo é possível. Se você tiver com Covid, com sorologia positiva, também é possível se amamentar. Em nenhuma hora a amamentação, mesmo da vigência de infecção, ela é proibida. A única forma que a gente pode não deixar amamentar é quando essa mãe está com a infecção e ela tem problema respiratório grave, em que ela não consegue, tipo assim, eu tenho uma forma moderada, né, mas que está deixando muito fraca, eu não consigo pegar esse neném, então eu não vou poder amamentar, eu vou tratar de mim, alguém vai cuidar do meu neném, e na hora que eu tiver condição clínica, eu vou poder amamentar. Segue a amamentação normal. Foi encontrado partícula viral no leite, sim, mas assim, muito pouquinho, muito. E essa partícula não tem repercussão, tipo assim, não causou infecção fetal. Então, isso já tem trabalho falando que esse tipo, olha, minha mãe teve recente, eu vou poder, né, amamentar mesmo com Covid? Vai poder tranquilamente, não tem que deixar de amamentar. O único cuidado na amamentação vai ser o uso de máscara e os cuidados mesmo para não contaminar o neném, tá? Então, isso é uma das coisas que a gente tem que deixar. Então, a amamentação, seja com Covid, sem Covid, nós estamos tranquilidade para amamentar, tá? Bom, uma outra questão, né, que eu acho que a gente tem uma perguntinha, se as gestantes vão poder tomar essa possível vacina do Covid, não há risco? Ninguém sabe nada a respeito de vacina ainda. Para quem, qual população, em qual fase, gestante vai poder ou não, que tipo de vírus que é, RNA, se é partícula viral, então isso tudo tem que sair a partir do momento em que tiver estudos. Por enquanto nós não temos nem vacina testada. Então, por enquanto, a única vacina que tem é a natural, que é eu estar infectada, passou a infecção e estou vacinada, tá? Então aí você fica mais segura, tá? Temos que aguardar, né? Isso é por enquanto, uma questão, né, de esperar. Da vacina a gente ainda não consegue falar nada. Uma das outras coisas que eu acho que está gerando, né, tipo assim, tipo de parto, tá certo? Eu estou com Covid, né? Eu posso fazer um parto normal, eu tenho que fazer uma cesárea.
Então, se você tem e está assintomática, o parto ele pode ser a via obstétrica que você quiser. A gente não tem que escolher uma via de parto por estar positiva. Eu posso, às vezes, ter que interromper uma gestação dependendo da gravidade do caso clínico que ele possa ter me causado. Então, se eu sou uma gestante, né, que já estou a termo, que eu já estou com, 38 semanas, 39, que esse neném meu já tem tempo para nascer, e eu fiquei infectada, estou piorando, né, minha situação clínica, às vezes o seu obstetra vai optar por uma cesárea por precaução e para você ter maior condição de resposta clínica para combater o Covid e para ter maior opção de tratamento. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que ter bem tranquila. Se eu tenho um Covid, passou, foi só uma gripinha, Ana Paula, eu posso fazer parte normal, a equipe minha pode ser da minha preferência, tudo tranquilo. Então, eu não preciso cesárea ou cesárea de emergência, é só caso eu esteja internada com piora clínica da doença e o médico optar por interromper a gestação para a mulher ter um suporte maior ou uma possibilidade clínica maior, né, nessa gestação, tá? Então, a opção, né, de cesárea seria mais dependendo da parte clínica, tá? Esse parto, né, tipo assim, uma das outras coisas que são uma questão que muitas chegam lá, olha, eu quero uma doula, eu quero uma enfermeira obstétrica, eu quero meu marido, eu quero minha mãe, tudo acompanhando o meu parto humanizado. Então, as maternidades estão com um pouquinho de restrição quanto você pode ter o acompanhante, então seu marido pode estar lá, tá? E as doulas estavam restritas um pouquinho, dependendo, né, da maternidade. Então, a recomendação, isso é uma recomendação, não é uma proibição, recomenda-se, né, obedece quem tem juízo. Aí, é uma recomendação que menos pessoas dentro do quarto, né, do quarto PPP, que a gente não cause um estresse, porque a gente sabe que toda mulher quer, às vezes, um parto mais humanizado, mas nós temos que adequar a essa parte do Covid. Então, assim, olha, eu posso escolher uma pessoa que é meu acompanhante e negociar, às vezes, uma pessoa a mais da equipe para me acompanhar no parto. Isso depende da sua equipe de escolha, mas a recomendação é que esteja só seu acompanhante, tá? Parto humanizado tranquilo com a equipe do hospital, né? E a parte, né, de realmente de outros acompanhantes, nós não estamos assim ainda na fase de permissão, tá? Bom, qual outra questão que está muito estressante? Chegar em casa, né? Então, eu vou poder sair da maternidade com alta precoce? Geralmente é uma negociação que gera ansiedade, mas assim, negocie com seu pediatra para ver como é que tá. Cheguei, eu vou poder receber visita? Quanto tempo de visita? Quem que eu posso chegar em casa? Ah, Ana Paula, 14 dias dá para me receber? 30 dias? 40 dias? Qual que está sendo a orientação? A orientação, às vezes, é que você deixe seu neném até 60 dias, às vezes até fazer as primeiras vacinas, mas assim, os avós aguentam esse tempo? Às vezes não. Então tem que adequar. A recomendação às vezes é que 40 dias, às vezes você fique mais restrita, que não receba visita, ou que receba visita com uma condição, né, tipo assim, de organização. Olha, eu tô aqui, as visitas estão ali. Então essas orientações, por enquanto, é de que não receba visita nesse primeiro mês, tá? Ansiedade gerada, né? Como é que você faz? Acho que até complementando o que você está falando, é uma orientação que também vale para todo mundo, né? As pessoas que estão se visitando umas às outras são as pessoas que ou que já tiveram Covid ou que estão fazendo isso com todas as precauções necessárias, com distanciamento, né? Com um ambiente ao ar livre. Então,
vale também para a visita do bebê. Agora, pegar o bebê, né, assim, se aproximar mais, então aí vamos ter mais cuidado com isso, né? Eu acho que a gente está lidando com... antes da Covid, a gente já sabia da importância da higienização de mãos para pegar um bebê, né? Que a gente não deve ficar... tem gente até que beija a mãozinha de bebê, né, hora que vê. Então, assim, todas essas precauções agora são mais do que necessárias a gente ter, né? Então, elas já existiam antes e agora a gente tem que ter mais cuidado, né? Tem uma pergunta também que é: gestantes podem tomar remédio para ansiedade, né? A questão do remédio é com você, né, Ana Paula? Eu acho que assim, tem várias coisas que as mamães estão fazendo antes de tomar um remédio. Então, assim, a acupuntura, né, pode ser feita, os óleos essenciais, que agora está acho que na Viber, né, que relaxa bastante. Aí a gente podendo falar da meditação, treino de relaxamento, entender da onde que está surgindo essa ansiedade, por que a mamãe está ansiosa, conversar sobre isso, né, com os familiares, as pessoas mais próximas. Então, antes vamos tentar usar todos esses recursos disponíveis, né? Eu acho que antes de tudo, tentar a forma mais natural possível, né? Que é tentar essas farmacologias não alopatas, né? E depois disso a gente tem remédios, alopatia realmente indicada para gestante e que podem trazer algum benefício, mas assim, com indicação médica, né? Porque são medicamentos que não são classe A, às vezes, na gestação, tá? Deixo com a Adriana para fechar, para mandar um carinho aí, né? Sim, eu acho que só resumindo nessas questões que nós não temos receitas, né? Nem no sentido de faça isso ou faça aquilo, né? Que a gestante, ela tem que tentar seguir a vida mais, né, normal, natural possível, que ela já tinha antes da gestação. É lógico que com todos os cuidados, fazendo pré-natal, mas tentando também entender que a vida dela, o corpo muda, então com isso a vida muda também, né? Então todas essas alterações físicas, emocionais, sociais que a gente tentou dar uma pincelada aqui, né? Que elas sejam consideradas importantes e com isso a mamãe precisa, né, de mais atenção em torno dela, né? Então, respeitar-se, né? Eu estou gestante, agora eu tenho que dar um distanciamento de um problema que está me perturbando, depois eu volto e resolvo. Não querer que o ritmo seja o mesmo de quando não estava gestante, né? Então, além do ritmo, o sono, a alimentação, tudo isso se altera. Então, às vezes a gestante precisa se alimentar mais vezes, ela precisa de sonos que vão se tornando picados também, que é uma forma de prepará-la para receber o bebê, que depois vai ficar picadinho mesmo, né? Porque o bebê vai acordar toda hora, né? Então, ela vai se preparando para ser mãe, né? Então, todas essas alterações fisiológicas e da rotina auxiliam nessa preparação da maternagem, né? E sobre o estresse, né, que é o tema da nossa... como eu falei para vocês, que não é uma questão de dar regras e dicas, mas fica aí a importância de atentar a uma rotina, né, de vida, atividade física, né, alimentação, sono. Às vezes, excesso de informação também, diante da pandemia, pode não ser tão adequado, né? Buscar informações em fontes confiáveis, né, porque a informação hoje em dia ela está disseminada e tem muita informação falsa por aí, né? Então, vamos nos ater a fontes confiáveis, né? E limitar também, né? Eu acho que a gente toda hora fica olhando uma notícia, isso também não vai ajudar. A gente já vai estar finalizando. Eu queria deixar um agradecimento para todos que participaram, né? Eu acho que assim,
As meninas aqui que montaram, acho que estão de parabéns, né? Isso, a gente agradece. Agradece. Acho que deve ter algum canal do Santa Genoveva que vai estar aberto para outras questões, se vocês puderem me ligar. Mas a gente sabe que, assim, pré-natal é um período muito curto para uma adaptação muito grande tipo assim, deixar de ser filho para ser mãe é uma mudança muito grande num período muito curto. Então vai ter uns estresses mesmo, esse estresse de adaptação, né? Deixar essa fase para outra vai ser uma questão de um pouquinho de mudança, e a gente está aqui para ajudar, né? Sempre uma equipe toda para ajudar. Nós vamos finalizar, né? Sim, para quem não conseguiu acompanhar toda a live e quer assistir novamente, ela estará disponível no IGTV e YouTube do Santa Genoveva, tá? Então a gente agradece a participação de todos e desejamos aí uma boa noite. Obrigada.